Rodrigo, Val, boa noite, meus lindos. Tudo bem? Bom demais. Que saudade, só assim para conseguir ver as pessoas queridas. Valzinha, minha amiga linda. Tudo bem, Rodrigo? E com você? Que bom que vocês estão aqui. Muito bom, muito bom. Saudade também, Rodriguinho. Como é que estão as coisas aí pro Brasília? Biel. Muito bom, gente. A gente vai falar daqui a pouquinho de ansiedade. Em especial ansiedade em tempos de pandemia, né? Quando a gente está muito preocupado aí com o porvir, com o futuro, quando vai acabar esse isolamento, como vai ficar a questão da economia, né? Então, situações de pandemia, de epidemias, elas tendem a abalar a nossa saúde mental. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, junto com a Alê, que é uma psicóloga clínica, muito legal, muito experiente. Ela entrou aí, já vou colocar ela aqui. Ei, Alê! E aí, a gente vai falar um pouquinho e depois vocês façam as perguntas que quiserem a respeito desse tempo, né? O que a gente pode fazer para gerenciar a nossa saúde mental em tempos de pandemia. Eu vou colocar aqui minha convidada especial. Aí, tô esperando ela aceitar e ela fica aqui comigo. Olá, Boa noite. boa noite. Tá me ouvindo bem? Você também tá me ouvindo? Todo mundo tá ouvindo bem? Tô. Muito bom. Então, falei um pouquinho pessoal, né? Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Falar um pouquinho da ansiedade, do quanto grandes pandemias afetam a nossa saúde mental, da importância de usarmos alguns recursos que a gente tem para gerenciar e cuidar da nossa saúde mental para voltarmos, né, à ativa depois disso no melhor estado possível. Então, vocês fiquem à vontade para interagir com a gente, para perguntar, se vocês tiverem de dúvida, tá? Alessandra, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal. Olá, eu sou a Alessandra, eu sou psicóloga clínica, né? E já tenho, acho que quase 8 anos aí de atuação, né? Eu atendo, o meu foco é mais com adultos e idosos, atendo alguma coisa de adolescente também, mas tem um público que é maior em adultos e idosos. Então, esse é o meu foco nesse momento. Muito bom. Então, a gente vai começar falando um pouquinho, né? Uma das coisas que eu tenho orientado nos grupos da organização que eu trabalho, né? Fazendo acompanhamento deles, eu trabalho na aviação, como a maioria aqui sabe. Uma das coisas que a gente mais tem trabalhado é sobre o filtro das informações, né? A gente sabe que no momento onde o assunto é coronavírus, é comum que o tempo inteiro no nosso WhatsApp, no Facebook, na televisão, todos os meios de comunicação seja o assunto do momento. E é importante, né, que nos mantenhamos o tempo inteiro inteirados, antenados no que está acontecendo, mas é importante também que saibamos filtrar quais são os canais de comunicação que nós utilizaremos, né? Quais são aqueles confiáveis que a gente vai ter como base para nos informarmos, né? Esses vídeos excessivos, né? Muitos áudios e textos no WhatsApp normalmente não tem fonte, normalmente não sabe qual a procedência, muitos são fake news, então as pessoas acabam se desesperando e o que acontece é que o nosso cérebro acaba se condicionando a tantas informações negativas, ele vai recebendo todos esses estímulos negativos o tempo inteiro e isso transforma o nosso comportamento, ou seja, passamos a nos comportar de maneira amedrontada, ansiosa, aí que entra a questão da ansiedade. Então, a primeira dica assim, que eu gostaria de dar para vocês, para a gente iniciar a nossa live e falar um pouco disso, se baseiem no canal de comunicação ou no veículo de comunicação que vocês confiem de fato, que as informações sejam científicas, né, para que isso não gere em nós um pavor, um medo de ir no portão de casa, né, um medo de ir na padaria achando o tempo inteiro que a gente pode estar com vírus. Então, isso aí é a primeira dica que eu gostaria de dividir.
E a partir daí a gente vai falar um pouquinho do que é ansiedade. E eu vou passar então a palavra para a Ale. Oi, Rê, um beijo, obrigada por estar aqui. Saudade de você, viu? Vamos lá, Pois Ale. é, eu acho que assim, primeiro de tudo, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia é muito comum ouvir falar sobre ansiedade, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não cair na banalização. Então, assim, primeiro é sair da zona do pânico, e para isso a gente precisa ter conhecimento, e conhecimento realmente é poder. Então, assim, o primeiro passo é a gente compreender o que é ansiedade. Porque às vezes as pessoas, por estarem um pouco mais ansiosas, já acham que isso é muito grave. Então, assim, primeiro a gente precisa entender que a ansiedade é um processo natural na nossa existência. Então, todos nós somos seres que em algum momento podemos manifestar algum sintoma de ansiedade ou mesmo sentir um pouco mais de ansiedade. Então, por exemplo, nós duas, ao sabermos que vamos entrar aqui ao vivo, que vamos interagir, que vamos explicar coisa para outras pessoas, isso já faz com que a gente se prepare para esse momento. Então, se preparar para esse momento já coloca a gente num estado de alerta. Ou seja, estamos ansiosas, né? Só que esse estado de alerta é natural para que a gente tenha um bom desempenho, para que a gente esteja aqui entregues e preparadas para ter uma boa desenvoltura. Ou Quer seja, dizer, em nenhum. tem um estágio positivo, assim como o estresse, quando Sim, a mente, a ansiedade também. Um pequeno nível de ansiedade melhora o nosso desempenho, nosso alerta, nos faz estarmos, sim. né, nas atividades do dia a dia, nas coisas rotineiras. E até então, nesse primeiro momento, a ansiedade é positiva. Exatamente. Então, ela é totalmente positiva, aceitável e ela faz parte da nossa existência. Ela é natural, é um processo natural. A grande questão é quando essa ansiedade, de alguma forma, ela fica maior do que a gente. Ela ganha um patamar que às vezes chega a ser até incontrolável e ela passa a prejudicar o nosso desempenho. Então, retomando o nosso exemplo, estamos aqui mas estamos tão ansiosas que esquecemos os pontos que a gente quer falar, né? Esquecemos algumas coisas que a gente considera importante. Então, ela vai atrapalhar o nosso desempenho. É tão comum isso a gente vê em crianças e adolescentes, por exemplo, o famoso branco na hora da prova. Né? Então, é quando a ansiedade começa a ser um atrapalho, a ser um empecilho no desempenho da atividade. Então, aí é um alerta, a gente precisa entender como que está essa relação desse indivíduo com a ansiedade, porque aí ela já está começando a ser prejudicial. E a ansiedade, né? Como muitas pessoas perguntam assim: quando que eu vou saber que a minha ansiedade está normal ou patológica? Quando ela entrou numa condição de patologia a ponto de eu ter que tratar e quando eu sei que minha ansiedade é normal. Vou dar um exemplo para vocês. Joãozinho é ansioso dentro da normalidade, né? Ele tá lá, ele tem aquela ansiedade, como a Alessandra falou, que todos nós temos em alguns momentos, né? Diante de algumas expectativas da vida. E aí Joãozinho tem um voo para 10 horas da manhã. Só que Joãozinho é muito precavido. Então, quando dá, o voo dele é 10 da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, Joãozinho está no aeroporto. Ou seja, ele foi bem antes para o aeroporto, desnecessariamente, mas naquele tempo de espera, Joãozinho vai tomar um café, ele vai olhar as lojas, ele vai passear, enquanto aguarda, então, né, o voo dele. E o que acontece com o Zezinho? Zezinho está com ansiedade no alto nível, pode estar numa condição patológica. O voo de Zezinho também é 10 horas. O que Zezinho vai fazer? Vai chegar de madrugada ou bem antes no aeroporto, né? A chegada dele será muito mais antecipada. Só Não que vai dormir, não vai consegue perder o sono pensando nisso. exatamente. E o tempo de espera do Zezinho fará com que o Zezinho sofra. Essa é a diferença. Quando algo está numa condição patológica, leva ao sofrimento. Então, o Zezinho vai estar esperando no aeroporto, mas ao contrário do Joãozinho, ele não vai para loja nenhuma, ele não vai tomar um café, ele vai toda hora conferir o portão de embarque e cada minuto de espera será sofrido. Essa é a diferença da ansiedade patológica para a ansiedade normal quando está no primeiro nível. Então, estejam atentos se aquela expectativa, aquela ansiedade está afetando tua rotina, está abalando severamente o teu emocional a ponto de te levar ao sofrimento. Cada minuto de espera. Uma pessoa muito ansiosa, quando está no nível bem patológico, não sabe lidar com a espera.
porque traz sofrimento, né? E o nível inicial da ansiedade é aquele, por exemplo, que a mulher tem muito, né? Quando alguém fala, olha, preciso te contar uma coisa, né? Tem um babado, Ih! acabou, a mulher fica ansiosa até saber o que é essa informação. Até aí está dentro da normalidade, né? Então, assim, quando a coisa evolui e te leva a uma condição de sofrimento, é que a ansiedade precisa ser tratada. E nessa situação de pandemia, eu tô vendo a Mandinha, uma galera aí falando, né? A Dani. Oi, gente, boa noite, bem-vindos aqui. Muito bom ver vocês. Oi, mãe, que bom que você está gostando da explicação. Você é suspeita, né? Então, o que a Mandinha falou é real. Nessa situação de pandemia, como que a coisa se agravou? Como que desenvolveu, né? O vírus apareceu, então a gente começou a ligar os noticiários e começaram a falar do isolamento social, que foi importante, uma grande ferramenta de combate. Só que o tempo inteiro, em tudo que a gente faz, em toda a nossa rotina foi completamente modificada. As pessoas começaram a trabalhar em casa, não tem mais ônibus, não tem mais como se locomover, não tem o que ser feito. Então ficamos reféns da pandemia. A partir daí, quando nós vimos nossa rotina ser transformada, né? Quando a gente viu que fugiu do nosso controle, você não pode ir à praia porque os policiais vão te tirar da praia, você não pode fazer uma caminhada, nada, absolutamente nada, por conta de uma pandemia, de um vírus que é sério, isso realmente nos coloca numa condição de desconforto. Então, por isso, a gente tem que, então, enxergar o que essa pandemia, esse isolamento social em prevenção à pandemia está nos oferecendo de bom. O que vocês estão extraindo de bom desse momento? O que vocês estão conseguindo fazer nesse tempo? E pensando rapidamente, aquelas pessoas que trabalham excessivamente estão trabalhando em casa, mas estão tendo um tempo maior com os filhos, estão acompanhando algumas fases legais, né? A gente está tendo tempo, por exemplo, no final de semana, quando você não tinha condição ou estava, né, fazendo outras atividades, hoje você consegue ler um livro, ver um filme. Então, as pessoas têm se procurado mais, as pessoas têm se ligado mais, as pessoas têm sentido saudade umas das outras, porque antes as pessoas estavam habituadas, né? Você sabe que você pode ir ver alguém na hora que você quiser, hoje você não tem mais isso. Então, isso despertou essa parte afetiva. Então, é muito importante que vocês estão assistindo, né, passem para os colegas, mas foque no que há de bom nesse isolamento. O que você pode fazer que na tua vida agitada e na tua rotina normal você não podia fazer, né? E muito importante, como eu falei, filtrem as informações, saiam um pouco desse foco, se informe, se atualize, mas não fique o tempo inteiro ouvindo notícias, lendo notícias ou ligando a TV em canais o tempo inteiro que falam a respeito disso, porque o teu cérebro está lá condicionado, né? Ele vai estar condicionado a essas notícias que muitas vezes são negativas, e aí isso vai transformar o teu comportamento num comportamento ansioso, né, Ale? Com certeza, até porque assim, nós somos fruto daquilo que nós consumimos. Então, se você consome notícias dizendo que o tempo todo você está em risco, as pessoas que você ama estão em risco, que está tudo de alguma forma infectado, crescendo uma ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é esse sentimento de alerta. Eu vou entendendo que eu estou em risco, e se eu estou em risco, eu preciso permanecer em alerta. Então, só por esse viés, você já tem uma possibilidade maior de vir a ter, de fato, uma crise de ansiedade, né, que é realmente apresentar os sintomas físicos e emocionais numa intensidade maior. Então, assim, a ansiedade ainda, infelizmente, em 2020, a gente ainda escuta muitas pessoas dizerem que psicologia é frescura, né, que ansiedade e depressão são bobagens, a gente escuta muito falar que é falta de serviço. Então, assim, é triste, mas é uma realidade. Para a gente que lida com consultório diretamente, com atendimento clínico diretamente, a gente escuta muito isso. E a gente precisa fazer um processo de psicoeducação desse paciente que chega, e quando a gente, dentro do contexto ali, vai atender algum familiar. E aqui, né, através da internet, todos os meios, a gente precisa aproveitar esse espaço para solidificar a importância da psicologia como uma ferramenta, como uma ciência. Então, nós temos e somos profissionais frutos de uma ciência que está habilitada, né, para tratar esse tipo de sintoma. Então, sim, nós temos técnicas, nós temos ferramentas e nós entregamos resultado. A psicologia é uma ciência, né? Não é uma bobagem. Então, é muito importante que a pessoa que percebe que está tendo algum sintoma,
que dentro desse contexto ela tem essa consciência de entender com que é que ela está se alimentando, com que tipo de informação, né? Então existe uma diferença entre você ser bem informada, como você colocou, buscar meios de comunicação que sejam íntegros e que entreguem uma informação com responsabilidade, de você ser bombardeada de informação e, consequentemente, mandar para o seu corpo, para a sua mente, para as suas emoções, que você está em risco o tempo todo, que você corre perigo e, consequentemente, você vai reagir a isso. Seu corpo vai reagir, as suas emoções vão reagir. Então, a gente precisa ter sabedoria e escolher. Em todo momento, a gente tem a possibilidade de escolher, né? Então, eu vou escolher um momento do dia para que eu saiba o que está acontecendo e, consequentemente, como eu vou me prevenir e prevenir as pessoas que eu amo, resguardar todo mundo, e também o momento que eu vou ter para me dedicar ao meu trabalho, para ter a minha atividade de lazer, mesmo que eu esteja em isolamento, né, para cuidar da minha casa, para cuidar das minhas coisas. Então, ter essa divisão é muito importante. E quanto à importância de cuidar da saúde da mente, né? A gente tem que lembrar sempre daquela frase: mente sã, corpo são. Então é a mente que comanda. Às vezes a gente se preocupa, né, em fazer atividade física, que é importante para o nosso condicionamento, também contribui com a saúde mental. Mas se você não cuidar da saúde da mente, você vai adoecer, né? Isso é muito Sim. importante. Teve um colega do trabalho, né? Eu faço acompanhamento organizacional, acho que a maioria aqui sabe disso. E teve um colega que desenvolveu a síndrome do pânico diante da pandemia, né? Um vizinho dele foi confirmado com Covid e ele tinha interagido com esse vizinho. A mãe dele, que tem mais de 60 anos, tinha interagido com esse vizinho. Então ele começou a desesperar com a possibilidade de estar, né, de ter sido contaminado, assim como a mãe dele. Então ele se desesperou de tal modo que ele estava saindo para trabalhar e apresentou os sintomas do pânico, né? Começou a suar as mãos, a ter a respiração ofegante e ia começar a achar que estava tendo um ataque cardíaco, mas tudo isso em função do desespero que ele se encontrava, dessa descoberta do vizinho ter sido confirmado com Covid e do quanto ele se desesperou com a possibilidade dele e da família dele estarem ameaçados, né, pela pandemia. E aí, a partir disso, obviamente, né, afetou a saúde mental, foi o gatilho, e ele entrou num quadro de síndrome do pânico. Eu estou acompanhando atualmente, ele já está fazendo tratamento também medicamentoso, terapêutico, tudo isso para conseguir sair desse quadro e poder tomar a rotina normal. Como eu falei, o que é patológico, né? Como que a gente identifica que se tornou patológico? É quando afeta a tua rotina. No caso dele, por exemplo, não está conseguindo trabalhar. Ou seja, a rotina Tem foi prejuízo. além do sofrimento, a rotina dele está sendo afetada. Tem um espaço aí de perguntas, tá? Sintam-se à vontade aí. Ivo, estou muito feliz de você estar aqui. Maurício, Jonatas, Ulisses, Kleberzinho E lá. é importante a gente explicar, inclusive, Desculpa, Lê. Tem um espaço de perguntas, então vocês fiquem à vontade aí para perguntar o que vocês quiserem, interagirem também. Oi, Ale. Desculpa. é importante, inclusive, a gente explicar um pouquinho, né, dessa coisa da síndrome do pânico, num viés mais terapêutico, faz muito sentido. E aí, eu acho importante também, assim, as pessoas que já estão seguindo um acompanhamento, porque tem um diagnóstico, porque, né, já estão em acompanhamento psiquiátrico e psicológico, ou um ou outro, tentarem e fazerem um esforço de manter esse acompanhamento. Justamente por isso, porque são nas fases mais críticas que há uma tendência da gente reagir a isso. Então, assim, pode virar um gatilho, né? Como aconteceu nesse exemplo concreto que você acabou de dar. Então é importante que, se você não tem um transtorno de pânico, não tem nenhum quadro mais forte assim diagnosticado, que você faz terapia, mesmo não tendo um diagnóstico mais intenso, que você também não deixe o seu acompanhamento, porque, como eu falei, a gente está vivendo uma fase de crise, e como toda crise, ela vai trazer angústia, ela vai trazer medo, ela vai trazer preocupação. Mas as pessoas que já têm um diagnóstico, muito mais importante que elas permaneçam em acompanhamento. Porque no pânico, por exemplo, o sujeito que passa por uma crise de pânico, ele tem uma sensação de morte iminente. Ele tem a certeza de que algo muito grave vai acontecer com ele a qualquer momento.
E o medo né? Isso, da morte. Qualquer coisa que aconteça, né, ele acredita na possibilidade de morrer. É o medo excessivo da morte. Por exemplo, na depressão, né? Se o indivíduo não trata a depressão, a doença avança para o mais alto nível, existe uma possibilidade dele pensar no fim da vida, dele querer tirar a vida, né? Que é a maior causa, 70% é a maior causa dos suicídios. Então, diferente disso, na síndrome do pânico, o indivíduo tem um medo excessivo da morte. sim, exatamente. E aí, tanto, por exemplo, na ideação suicida, né, pessoas que também fazem acompanhamento por essa dificuldade, elas também precisam manter o acompanhamento, manter a medicação, né? Não é porque a gente entende a dificuldade do momento do isolamento, mas assim, a gente hoje tem a ferramenta online, então essas pessoas que já fazem acompanhamento, ou se não fazem, mas estão entendendo que o momento está trazendo emoções, medo, né? Que está levando para uma condição mais crítica, é importante que essas pessoas busquem o acompanhamento. Então, se a gente não pode hoje, por exemplo, estar o tempo todo no presencial, a gente tem a ferramenta do online. E o atendimento online, ele é credenciado pelo nosso conselho. Então, a gente tem como respaldar, né, no nosso conselho, com toda a base do código de ética, e realizar o atendimento online, entregando um atendimento de qualidade, de responsabilidade ético, e as pessoas podem permanecer com seus acompanhamentos sem grandes prejuízos. Então, é importante essa conscientização de que se você enfrenta já algum tipo de quadro, já tem um diagnóstico, ou se você não tem, mas está passando por essa crise, está se sentindo de alguma forma mais num estado emocional mais crítico, com mais medo, um pouco mais ansioso. Então, se há oportunidade, busque, não precisa esperar a coisa entrar num nível mais grave, né? De ter uma crise de ansiedade com sintomas físicos, de ter uma crise de pânico. Então, a prevenção eu acho que é sempre a melhor saída. Isso mesmo, né? E pegando um gancho no que eu falei com relação à solidão, busquem estratégias de manter a interação social, mesmo com a limitação física, né? É mais difícil a gente interagir, chamar amigos, estar perto de familiares diante desse cenário, mas é muito importante que vocês busquem manter as interações sociais de algum modo, como a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, a gente tem um Sim. grupo que está vendo, a gente está interagindo, mas é muito importante, eu estou vendo que vários artistas, vários profissionais têm usado o recurso da live justamente, né, para interagir com as pessoas, com os seguidores. Muita gente tem aprendido coisas legais. Então, que a gente busque estratégias de manter a interação social, porque a solidão é muito perigosa, né? É, dependendo do contexto, principalmente indivíduos que tratam a depressão ou que têm uma tendência, né? Depressão é tristeza patológica, tá? Diferente de uma tristeza normal que a gente tem por alguma perda familiar, por alguma perda, né, financeira. Tudo isso leva o indivíduo a uma condição de tristeza que, no primeiro momento, essa tristeza será normal, dentro do esperado. E essa tristeza se torna patológica quando você não gerencia a tristeza normal, você não gerencia a tristeza quando ela está no nível aceitável, e então ela afeta o equilíbrio dos neurotransmissores responsáveis pela parte de humor, serotonina e noradrenalina principalmente. Então, quando há esse desequilíbrio, a sua tristeza passou de uma condição normal para uma condição patológica, ou seja, se tornou depressão. A partir disso, o indivíduo tem que tratar. Então, por que eu estou falando um pouquinho da depressão? Nesse contexto onde as pessoas estão se isolando, traz um pouco de melancolia, de nostalgia, né? As pessoas ficam mais emotivas, tem preocupação com a família, tem preocupação com os amigos, saudade. Quem não está sentindo saudade de um abraço, né? Quem não está sentindo saudade de um afeto, Sim. carinho, de poder ver a família, de poder estar perto. E tudo isso, inclusive, ajuda na saúde mental, que a gente libera uma substância chamada oxitocina, e essa substância é liberada através da troca do olhar, através do afeto. E tudo isso a gente está sentindo falta, e isso abala a nossa saúde mental, sim. Então, a gente tem que estar buscando estratégias para não se colocar numa condição melancólica. E isso, então, nos levar a uma tristeza patológica. E pegando o gancho, né? Como eu falei, depressão que mais leva ao suicídio, que é o meu foco, fora da aviação, fora do contexto organizacional que eu trabalho, o meu foco é na prevenção de suicídio, né? Eu costumo falar, tanto, né, na proteção de vidas, para ninguém morrer por acidente aéreo causado por fator humano, quanto para ninguém tirar a própria vida
que é justamente para dar um suporte à sociedade, né? Minha especialização em suicídio foi com esse foco. Então, o que acontece? Quando o indivíduo chega numa condição de tristeza patológica, quando ele desenvolve a depressão, se ele não gerenciar, se ele não tratar, se ele não usar os recursos, que foi um pouquinho do que a Alessandra falou dos preconceitos com relação, né, a buscar terapia, buscar ajuda de profissional e dos rótulos e tabus que ainda existem na sociedade, se o indivíduo não tratar, a doença vai evoluindo. O que acontece? Cada vez mais os seus neurotransmissores estarão em desequilíbrio, você não estará, né, produzindo serotonina. Isso afeta severamente. O indivíduo começa a se ainda mais. Ele busca lugares mais escuros, ele não gosta de claridade, ele não gosta de interagir ou socializar justamente porque ele não quer que as pessoas identifiquem os sintomas nele, ele não tem prazer em socialização, ele não tem prazer em coisas que antes ele sentia prazer, né? Que vai desde de alimentos que ele gostava, de um chocolate que ele gostava de comer, de lugares, hobbies, prazer sexual. Tudo isso é afetado uma vez que o indivíduo entra num quadro depressivo se ele não tratar. Então a doença vai elevando, né? Vai agravando o quadro. E aí pode acontecer, é o que acontece na maioria dos casos dos suicídios por depressão, o indivíduo então começa um processo de autodestruição. É quando ele perde o sentido da vida e não entende por que está aqui. Ele começa a acreditar que a vida dele não tem mais sentido, que ele dá trabalho para as pessoas, né? A alimentação, ele perde peso porque não se alimenta mais, ele não toma banho, ele se isola, né? E aí entram os comentários equivocados da sociedade, por vezes vindos até de familiares. Ah, fulano não levanta, por quê? Que preguiça, né? Tá fazendo corpo mole, não quer arrumar um trabalho. Por que ele, né, não levanta? Vamos lá. Como se a pessoa estivesse deitada por escolha. E não é, o indivíduo tem Sim. um processo autodestrutivo. E a partir daí, se o indivíduo não tem um apoio familiar, se o indivíduo não procura recursos, se ele não procura ajuda profissional, se ele não sabe identificar os sintomas que foram esses que eu apresentei, né? Isolamento, não quer se alimentar, não quer tomar banho, não quer fazer as coisas que ele tinha prazer, e a coisa começa a evoluir, ele pode então acreditar que a solução estará no fim da vida. Então entendam que o suicídio foi descriminalizado uma vez que entendeu-se que ninguém comete o suicídio sem passar pela ponte da patologia. O indivíduo tem que estar primeiro doente para depois então ele tirar a própria vida. Então os julgamentos sociais são completamente equivocados, do tipo, ah, que coragem tirar a própria vida, ou ah, que cara fraco, ou que covardia, não quis encarar os problemas de frente, já se matou. Não, gente, não é uma questão de escolha. Ah, não pensou na esposa grávida, não pensou na família e desistiu. Não, na verdade vai muito além disso, né? A parte afetiva desse indivíduo está afetada. Aquilo que sensibilizava, aquilo que movia, perdeu o sentido, se tornou indiferente. Então, por isso que quando ele chega a tirar a própria vida, ele chegou num quadro tão grave, a patologia se intensificou de tal modo que ele perde o sentido da vida. E é que a coisa se torna perigosa. Então, nesse momento de isolamento, é muito importante a gente ter bem definido. Primeiro, o que é importante para nós? Quais são os nossos valores? Quem são as pessoas mais importantes para você? Do que você mais está sentindo falta? Quais são as primeiras coisas que você vai querer fazer quando liberarem, né? Quando liberarem a gente desse casulo, dessa prisão domiciliar? Quem que você vai querer encontrar primeiro? Né? Então, tudo isso aí a gente tem que estar refletindo para a gente não perder o valor nas coisas que têm valor para nós, né? É porque tudo isso, na verdade, trabalha essa perspectiva de futuro, né? E é importante a gente entender, claro, que salva a ressalta de que existe uma condição de adoecimento, né, num quadro de ansiedade mais grave ou num quadro depressivo, mas é importante a gente entender também que a gente tem uma perspectiva de futuro, que tudo isso em algum momento vai passar, que a gente já enfrentou outras crises, né? E tudo isso vai passar em algum momento. Perfeito. Peraí que entrou. Teve uma perguntinha aqui, né? Isolar os netos de uma pessoa idosa seria bom ou ruim? Bom, por quê? Na maioria dos casos, até minha prima está online, a gente se aprofundou nisso por conta da minha sobrinha, e a gente leu muito a respeito, né? O que acontece é que apesar do baixíssimo índice de letalidade em crianças abaixo de 8 anos, a criança pode incubar o vírus e transmitir aos idosos. Então, por isso que é muito importante evitar a interação das crianças com os avós. Por quê? Às vezes a criança está com coronavírus e os sintomas não vão se manifestar, justamente pela resistência do organismo da criança. E o que acontece é que ela vai transmitir o vírus para o idoso, que aí já não tem tanta resistência, os sintomas vão aparecer
a situação pode se agravar e, infelizmente, ele não ter um bom quadro e ser internado, tudo que a gente sabe, né? Então, por isso, não é recomendável manter os netos perto dos avós nesse contexto. Pois é, mas aí a gente precisa pensar em saída. Então, assim, isolar não significa deixar de ter contato. Perfeito. Então, a gente pode tentar buscar de alguma forma usar a criatividade, aproveitar esse tempo para pensar em coisas que, por exemplo, se não é uma criança tão novinha, se é uma criança que já sabe escrever, né? A criança em qualquer idade ela sabe desenhar. Então, se ela ainda não sabe escrever, mas ela sabe desenhar. Então, vamos recorrer a técnicas que a gente usava há alguns anos atrás, né? Que a gente usava menos o celular. Então, a gente tem várias formas de demonstrar afeto, mesmo que a gente esteja longe. Então, a gente tem foto. A gente pode pedir para a criança escrever uma carta, o mesmo para os avós, né? Então, assim, pedir para os avós também fazerem um desenho para o neto. Imagina uma criança recebendo um desenho do avô, da avó, né? A criança vai achar fantástico. Vídeo, né? Manter outras formas de interação, manter conversas online, isso tudo é muito importante dá para manter. Exatamente. Outra pergunta, né? Minha mãe está no nível alto de estresse devido ao isolamento. Como fazer para ela se distrair? Eu não sei muito bem, depois se você quiser especificar, bebezinho, o que ela gosta de fazer, o que ela costuma gostar de fazer fora do âmbito social, né? Sem que tenha que sair de casa. Por exemplo, ela gosta de filme, ela gosta de culinária, o que ela gosta de fazer? Uma coisa interessante, todo mundo já deve estar sabendo, é que, por exemplo, Sky, claro, eles liberaram todos os canais de filme, né? Então, Telecine, todos não, HBO não, mas Telecine está liberado para todo mundo. Vários canais que eram fechados anteriormente, eles abriram para acesso de todos, né? E isso ajuda um pouco como forma de distração. Outra questão, Kleber, eu não sei como que vocês estão mantendo a interação familiar, mas é bom chegar para tua mãe, pô, vamos fazer um cardápio diferente, né? Vamos fazer um almoço diferente. O que a gente pode fazer que você nunca fez? E ela vai se sentir estimulada a buscar uma receita, fazer algo que ela nunca havia feito, né? Se distrair naquilo e isso, né? Propiciar uma interação familiar e ser algo desafiador para ela. É importante que você busque o que seria desafiador para ela, de modo que ela se distraia, que aprenda a fazer uma coisa diferente e que se sinta útil. O mais importante nesse momento é que as pessoas, principalmente pessoas de mais idade, talvez aposentadas, é que essas pessoas não percam a utilidade. Não achem que estão sendo inúteis por estar em casa sem fazer nada. Não, a gente tem que delegar coisas para essas pessoas. Então, essa coisa da culinária, como eu falei, né? Buscar alguma atividade, pedir alguma coisa, olha, preciso da sua ajuda com isso aqui, será que você pode fazer para mim? Seja com alguma coisa de informática, enfim, vai de cada um do que cada um gosta de fazer, né? Mas E de repente perguntar mesmo para ela. esse indivíduo. Oi, Ale. Perguntar para ela se tem alguma coisa que durante muito tempo na sua vida você teve vontade de fazer e você precisou adiar, né? Às vezes ela tem vontade de aprender alguma outra coisa, um trabalho manual, alguma coisa que no dia a dia, na rotina, né, na correria, na criação de filho, nos cuidados com casa, ela não conseguiu colocar em prática. Então, pergunta sempre, né? Às vezes o outro tem a resposta, mas ele ainda não conseguiu identificar, porque ninguém nunca levou a pensar. Então, antes até mesmo da gente supor, pergunta: tem alguma coisa, mãe, que de repente você já teve muita vontade de fazer, precisou adiar, você tem interesse por aprender alguma coisa nova, né? Então, você vai levar ela a pensar em coisas que talvez estiveram muito presentes, mas estejam lá guardadinhas, né? E você vai estimular ela a trazer isso à tona. Exatamente. Muito legal. Por exemplo, eu peguei gosto por limpar a casa, arrumar a casa, né? Tempo de fazer, que agora eu tô detalhista, agora eu tô limpando mesmo, não tô botando assim, não tá sendo aquela coisa superficial, tá sendo com mais detalhes, tô aprendendo a fazer alguns pratos, né? Tudo isso que eu não tinha tempo nem, né? Não tinha nem como me dar o luxo de fazer. Então agora eu tô fazendo. Oi, Biel, buscar pensamentos positivos, estar com pessoas que amamos, né? Imagino, ou fazer coisas que a pessoa ama. Seria uma força para quem luta contra a ansiedade ou depressão? Sim. Na verdade, é só a gente pensar que, como a depressão se trata de uma tristeza patológica, você tem que pensar em algo que te propicie prazer e felicidade. E com isso, né, você trata
a depressão. Já a ansiedade tem um pouco de elevação da adrenalina. Então é importante você externar essa adrenalina de alguma forma, né? Canalizar essa energia de modo que você consiga retomar o teu equilíbrio e não apresentar os sintomas da ansiedade, gerenciar a tua ansiedade. Então, por exemplo, estar com pessoas que a gente ama trabalha a nossa parte afetiva, a gente se sente amparado, a gente sente proteção, a gente sente o amor e isso nos tira desse quadro de solidão, de melancolia. Então ajuda, com certeza ajuda. E para a ansiedade, uma coisa muito importante que assim, são duas coisas que às vezes a gente não considera tanto e que é muito importante que a gente passe a considerar. Primeira coisa, atividade física, além do condicionamento, ela estimula, né, endorfina, serotonina, noradrenalina. Então é muito bom porque tudo isso que a gente precisa, né, que retome o equilíbrio dos neurotransmissores, uma atividade física faz naturalmente, né? Então é muito importante manter regularidade mesmo em casa. Coloque no YouTube, tem vários personagens, tem várias pessoas, várias academias disponibilizando séries, treinos gratuitos. Então busque isso, busque essas fontes que você consegue se exercitar em casa mesmo que você não tenha as ferramentas. Outra coisa importante com relação à depressão, principalmente, é enriquecermos as nossas alimentações com alimentos que contêm o triptofano. Triptofano é o precursor da serotonina. E a serotonina, né, quanto mais elevada, estabiliza o indivíduo, evita, caso ele não tenha desenvolvido um quadro de depressão, evita com que ele desenvolva. Ajuda muito. Então, por exemplo, carne de frango, castanha, amendoim, sardinha, tudo que é rico também em ômega 3, todos os alimentos que sejam ricos em triptofano contribuem e ajudam na tua saúde mental, tá? Então, essas duas coisas são muito importantes a gente considerar, porque a gente fala muito do tratamento terapêutico, a gente fala também do tratamento medicamentoso, que em algumas situações se torna necessário, mas é importante também a gente considerar os tratamentos naturais, que inclusive, se a gente fizer antes de desenvolvermos alguma patologia, a gente pode não desenvolver. Você tá fortificando, fortalecendo o teu organismo, né? Então, atividade física para a saúde mental é muito bom e alimentos que contêm triptofano também. Pode perguntar aí, gente. Afinal de contas, nós somos seres biopsicossociais, né? Então, existimos de forma integrada, somos um todo. Se preocupar com todas essas áreas. Exatamente. Oi, Sol, que saudade de você, que bom te ver aqui. Exatamente, atividade física funciona, ajuda muito. Vi que você estava fazendo esses dias em casa, competindo com seu noivinho. Muito bem, arrasou. Pois é, primo, tá vendo? Tô arrumando casa, tô cozinhando, tô aprendendo várias coisas. Eu sei que eu te orgulho muito. Interrogação aí, gente, fiquem à vontade aí, tá? Tudo que vocês quiserem falar sobre psicologia, ansiedade, depressão, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia, tá? Se tiverem qualquer coisa a perguntar, fiquem à vontade, aproveitem que tem duas amigas, parentes ou colegas psicólogas aqui disponíveis para ajudar e orientar vocês. Fiquem à vontade aí. Ale, E aí, Carol? Pode falar. sim, se não, fique à vontade para complementar. Eu acho importante a gente pensar que nesse cenário de crise também, né, a gente tem uma preocupação muito grande que, de alguma forma, ela está se modificando e acho que está se consolidando nesse momento e que eu tenho percebido e escutado muito ao longo da semana, que é a preocupação com o financeiro, né? Isso tem sido um desencadeador de ansiedade e também de preocupação. As pessoas têm estado muito preocupadas com o futuro econômico. A gente sabe que esse cenário, né, pela experiência do que a gente está vendo lá fora, é alguma coisa para mais um mês, 2 meses. Então, a gente vai ter que ficar nesse cenário de isolamento, até como saída mesmo para manter a nossa saúde. E tudo isso tem uma saída no econômico, né? Aqui em Macaé, por exemplo, a gente já está vendo algumas demissões acontecendo, as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, preocupadas em como agir em relação ao financeiro. Então, essa também é um fator concreto,
né? Eu acho que a gente veio ao longo, a gente está isolado, eu acho que aqui, mais ou menos no estado do Rio, de uma forma geral, tem umas 3 semanas, né, que isso se consolidou, e a gente tem percebido, assim, que no começo, a ansiedade das pessoas era uma coisa, o que está por vir, o que está acontecendo, É né? As pessoas ainda não. futuro, o que fazer, o que esperar, como será a minha vida profissional depois disso, né? E aí, assim, naquela primeira semana tava todo mundo muito tenso. Como que é? O que que vai acontecer? A gente vai parar mesmo? E aí a gente começou a parar, né? O isolamento começou a se realmente se instaurar. E aí teve uma dificuldade de adaptação, um sofrimento e uma angústia que estava muito mais aflorada no primeiro momento com o isolamento. E eu acho que agora, terceira semana que a gente está caminhando, o que está aparecendo já é uma certa acomodação, porque somos seres adaptáveis, né? Então, aquele incômodo que estava mais assim na primeira semana, aquela angústia, aquele sofrimento, ele vai se acomodando, você vai entendendo qual é o seu espaço, como que você divide o seu tempo trabalhando e estando em casa, e cuidando da família, e cuidando do trabalho. Você vai se arrumando dentro desse contexto. E nesse momento que a gente percebe que tem aflorado é um pouco mais essa preocupação a nível de futuro e de futuro econômico também. Né? As pessoas estão, a gente está vivendo um momento incerto, então conter alguns gastos, evitar algumas coisas, né? E tentar se planejar. E aí, se você não tinha tempo antes e agora você está conseguindo conciliar o trabalho em casa, talvez seja o momento de tentar se preparar um pouco mais, tentar fazer algum curso, né? Tem os cursos disponíveis na internet, porque a gente sabe que a gente vai passar, é uma crise, a gente não pode romantizar, a gente está passando uma fase difícil, mas a gente vai sair dessa. E quando a gente sair, é importante que a gente esteja pronto para encarar o que vem pela frente, né? Para a gente se readaptar novamente. Então, usar esse tempo para entrar em contato com a gente, para se preparar para quando passar essa fase mais difícil, a gente está disposto e em forma para encarar o que a gente o que vai vir pela frente. Perfeito, né? Muito bom. Amandinha, você falou aí, né, com relação à alimentação excessiva. Normalmente, né, no caso da depressão, um dos sintomas mais presentes é a perda do apetite. O indivíduo perde interesse em tudo, né? Inclusive interesse, perde o apetite, interesse em comer. Na ansiedade, na maioria das vezes, acontece o efeito inverso. Por quê? Normalmente a ansiedade está ligada a alguma expectativa, né? A expectativa, você não está vendo, você não sabe o que vai acontecer, que é o que a gente está falando muito com relação à pandemia. E aí, alguns indivíduos, né, que têm alguma tendência, eles acabam a preencher esse vazio do não saber com o alimento. Então, ele começa a se alimentar excessivamente sem perceber. O que é muito recomendável? Eu falei muito da castanha, né, com relação a ser rica em triptofano e o triptofano ser precursor da serotonina. Mas é importante porque dá uma mínima inibição, por exemplo, a castanha dá uma mínima inibição no apetite. Então, se você está no dia a dia, no decorrer das suas atividades, com um potinho de castanha perto, e o tempo inteiro você está comendo, pega uma castanha, anda, faz uma coisa, vai cozinhar, come uma castanha, isso vai inibir um pouco o teu apetite, vai ajudar na ansiedade por conta do triptofano, e você acaba não se alimentando, tendo essa necessidade de se alimentar de maneira compulsiva, né? Então, buscar estratégias ou alimentos que você possa estar ingerindo de modo que seu apetite seja mais rapidamente diminuído. E assim você não busca alimentos com mais gordura ou com algumas coisas que prejudiquem. Nossa, até meu tio tá aí, tio João Luiz, que honra! Muito bom. E é importante também essa pessoa prestar muita atenção, porque a ansiedade em relação à alimentação, ela vai fazer com que você coma sem vontade de comer, né? E Exatamente. aí é importante, porque nesse momento as pessoas sentam para assistir televisão e comem e não percebem que estão comendo, né? E quando vão ver, foi o pacote de recheio. Os memes estão maravilhosos, a gente antes e depois da pandemia, né? E comer meio assim, basta começar, né? Não tô fazendo nada, eu vou comer. Então, muito observado que É, além do excesso de tá muito além, né? Às vezes não é necessariamente o excesso de apetite,
que a ansiedade também traz, mas pode ser mania mesmo, um hábito, né? Você vai comer para suprir aquele momento. Você não tá nem com apetite, mas você vai ficar comendo. Então tem que ter o autocontrole. Ti, primo querido, um dos pontos importantes a serem abordados também é com relação a fake news. Já falamos, ninguém mandou você chegar atrasado. Chegou atrasado. Tua esposa aqui e você chega atrasado. Convidado VIP, entendeu? Não, vê o Lucas. O Lucas foi o primeiro a chegar aqui. Então, prima, a gente falou um pouquinho com relação à questão da fake news, da importância de cada um encontrar um canal de comunicação, um meio de comunicação para se atualizar, que seja confiável, que tenha uma fonte, uma referência confiável, né? E assim a gente não recebe esse bombardeio de informações sem ter condições de filtrar, às vezes, o que procede, o que não procede, e isso, então, vai nos afetando, porque o nosso cérebro acaba sendo condicionado a esses estímulos negativos, e uma vez que isso acontece, né, o nosso comportamento, através desses estímulos, o nosso cérebro se torna um comportamento amedrontado, ansioso. Então, é importante, primeiro, filtrar, né? Escolha você meios de comunicação confiáveis, que tenham uma boa referência, e a partir disso você se informa. Você não tem que se manter alienado ao cenário, ao momento que a gente tem vivido, né? Então, é muito importante ter esse cuidado do que você vai vir. Porque, assim, a gente entra no WhatsApp, no Facebook, na televisão, o tempo inteiro falando disso. Então, se informe em um horário do dia, né? Todo dia, 16 horas, o Ministério da Saúde está apresentando uma coletiva ao vivo pela TV Brasil, na televisão, pelo Facebook deles também. E eles trazem dados estatísticos, trazem dados, né? Normalmente reúnem todos os ministros, o ministro da Economia, da Segurança, todos eles se encontram para colocar ali, né, o resumo do dia, do que aconteceu, de decisões que foram tomadas, e isso ajuda a gente a se atualizar, né? Só uma dica. Mas se a gente ficar o tempo inteiro pensando nisso, o tempo inteiro lendo a respeito disso, a gente alimenta paranoias. Você não sabe de onde receber mais informações e acaba prejudicando a sua saúde mental, te levando a um comportamento de medo todo o tempo, né? Aumentando a sua ansiedade. Então, ligue uma vez no dia de televisão se você quiser se informar, entre uma vez na internet. Agora, não passe o dia se alimentando dessas notícias. Não passe todo o teu tempo lendo mensagens, vídeos, baixando vídeos do WhatsApp, do Facebook, onde você vai ter só informações e muitas vezes podem não ser informações verdadeiras, né? Que procedam. Eu quase não como, fico muito preocupada e acabo engordando. Seria ansiedade e depressão. Eu quase não como, fico muito preocupada e acabo engordando. Mas aí você engorda mesmo na ausência de uma alimentação excessiva. Só para entender, Alessandra. Mesmo sem comer, você acaba tendo um pouquinho da elevação do peso, é isso? A ansiedade, como eu falei, né? Normalmente, um dos sintomas mais comuns é a alimentação compulsiva. O indivíduo acaba comendo muito por conta da ansiedade. Não é regra, mas é a maioria. E a depressão, não. Também a maioria, não é regra, mas a maioria das pessoas no quadro de depressão, um dos sintomas presentes é a ausência do apetite, né? A perda do peso e a ausência do apetite. A diferença também é que assim, o ansioso, ele vai ter um excesso de presente, um excesso de futuro no presente, né? Exato. Então, o ansioso é aquele que, por exemplo, a gente está aqui, mas eu estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer quando eu terminar isso aqui, o que eu tenho que fazer para amanhã, o que eu tenho que entregar para a próxima semana. Então, esse é o ansioso. Ele tem sérios prejuízos no presente pela preocupação e pelo excesso do futuro que está na cabeça. Então a cabeça não para, a cabeça está o tempo todo rodando, os pensamentos estão aqui girando e às vezes tem uma síndrome de pensamento acelerado porque não para de girar, né? E ele está trazendo tudo do que ele tem pela frente para o momento agora. Então eu estou aqui, mas eu não estou aqui entregue, trocando, eu estou aqui de corpo, mas a minha cabeça já está girando, né? Então, daqui a pouco, o ansioso, ele tem uma necessidade de controle. E talvez por isso as pessoas ansiosas nesse momento estão sofrendo mais. Porque a pandemia colocou a gente nesse lugar do não controle, né? A nossa existência não controla todas as coisas. É o sentimento de impotência, por exemplo. Por que muita gente fica ansiosa quando vai voar, né? É impotência. Você não está no controle de um avião. Você está ali como um mero passageiro. Então, muitas pessoas acabam apresentando ansiedade. E complementando o que a Lê falou, né? Enquanto para o ansioso tem um excesso de futuro, para uma pessoa em depressão, dependendo do nível, ela tem
falta de expectativa para o futuro. Ela não espera o futuro. Ela não tem expectativa com o porvir, né? É sim, meu amor, você é extremamente ansioso, extremamente ansioso. Não, Amandinha, Os dois. não, eu confesso que uma das características que eu não tenho, né? Você talvez saiba disso, né? O Lucas sabe, até que eu não tenho muita ansiedade. Eu fico até um pouquinho acomodada demais, às vezes, nas situações. Eu deixo as coisas acontecerem mais naturalmente. Eu não tenho aquela expectativa excessiva, né? Então, às vezes, eu até tento controlar muito aí meu digníssimo, porque ele é ansioso. Bastante ansioso. Eu sou ansiosa. É ansiosa? Eu sou ansiosa, mas eu não deixo com que ela me domine. Mas eu também, assim, a gente tem um pouco de controle, né? A gente consegue controlar. Então eu fico ali naquela guerra que os ansiosos administram contra a ansiedade, de retomar para o lugar do controle e não ser engolida por ela, né? De não ter os sintomas físicos, é o controle. E aí vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, na nossa live, né? Como que foi? Quando a gente combinou de fazer, isso aqui, gente, é um apoio social, tá? Na verdade, foi uma forma que a gente encontrou de contribuir com o nosso mínimo e humilde conhecimento, um pouquinho com vocês, de bater esse papo, né? Para ajudar nas pessoas próximas da gente, como que a gente pode tentar gerenciar a ansiedade. Mas foi engraçado, porque quando a gente combinou e teve essa ideia, a Ale montou todo o roteiro, tudo organizado, mas isso ela já fez assim, há vários dias. Enquanto eu não montei nada, e faltando 20 minutos, falei, meu Deus, tem que tomar banho, me arrumar, vai ter live, não sei o quê. Então, assim, a Lê estava totalmente preparada. E eu não, né? Pois é, e é assim que a gente se sente mais confortável, né? Então, assim, eu sou ansiosa, mas eu não preciso deixar que a ansiedade me domine. Então, eu vou lá, tento controlar aquilo que eu consigo controlar, né? Tento fazer aquilo da melhor forma possível, para eu ter uma tranquilidade de que eu fiz o meu melhor, e aí agora eu entrego aquela parte que eu não controlo, né, para a vida. Então, mas tá nessa corda bamba aí. E é um treinamento, tá, gente? A gente consegue treinar nossa mente. Essa é a questão mais importante que eu acho que seria uma das contribuições que eu poderia dar para vocês na ocasião. A gente pode controlar a forma de externar o que a gente sente. Vamos lá. Primeiro, só queria dar um alô aqui. Luzia, obrigada por estar aqui. Alvarenga, meu amigo querido, todo mundo. Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Amandinha, que bom que você está gostando, prima. Que bom. Vamos fazer outras sim. Viu, Ale? Estão pedindo mais. E olha que essa Vamos galera fazer. gosta muito da gente. Eu sei que a gente está competindo com Marília Mendonça. Então, olha, Sim! tomara. Olha, e tem uma turminha minha aqui que tá dizendo que não acredita que eu sou ansiosa. Pois é, revelei, eu sou. Então, e aí, uma contribuição que eu queria dar é que a gente consegue treinar o nosso comportamento. Você não consegue gerenciar o que você sente, né? Por exemplo, eu tô com medo da possibilidade de um assalto. Você tem esse sentimento. Você não tem como evitar o medo, mas você tem como gerenciar de modo que esse medo não seja externado a ponto de te prejudicar. Então, por exemplo, vou reagir ao assalto antecipadamente, vou reagir, vou fazer alguma coisa. Não, você tem como gerenciar o teu comportamento, o medo vai estar ali, mas você tem como gerenciar Sim. a maneira e a forma e o momento de externá-lo. Uma vez eu passei por uma situação dessa em Macaé, eu estava no meio de um tiroteio, na frente do Moacizão, eu estava esperando o ônibus para Campos, né, naquela fase de viajar todo dia, e aí enquanto eu estava ali, começou um tiroteio, horário de saída escolar, todas as crianças com as mães, aquela correria, carro voando, e eu fiquei sentada, parada, no ponto de ônibus, a única pessoa que se manteve sentada na frente de uma pilastra e eu não levantei. E aí fiquei pensando, né, o que fazer? Na ocasião era aniversário do meu pai, família em Campos esperando, liguei para minha mãe, ela tá aí para provar, ela tá vendo a live. E eu falei, mãe, olha, é só para te informar que eu vou atrasar um pouquinho, porque eu tô no meio de um tiroteio. Você tá ruim, desesperou, quem conhece minha mãe sabe, né? E ela ficou desesperada, desliguei o telefone, continuei. Quando eu vi um ônibus vindo para Campos, que não era o meu, eu dei sinal mesmo assim, ele deixou que eu entrasse, entrei, o tiroteio ainda estava acontecendo. E depois de um tempo distante, uns 20 minutos, eu comecei a chorar e tremer compulsivamente. O que eu quero dizer? Eu estava com medo todo o tempo, mas naquele momento Sim. eu consegui gerenciar o meu medo para pensar nas minhas ações.
né? E quase me matou de susto, minha mãe. Então, assim, por quê? Se eu ficasse desesperada, eu poderia correr, pegar uma bala perdida, né? Eu poderia tomar alguma ação que ia me prejudicar naquele momento. Então, eu consegui manter o equilíbrio para friamente pensar no que eu faria. E o tempo era curto. Na aviação é muito assim, a gente trabalha um pouco isso. Por exemplo, o piloto está voando uma aeronave e ele tem uma pane, né? O Varenga está aí para confirmar, né? Temos pilotos presentes. E aí o piloto tá ali, ele precisa tomar uma decisão rápida, porque ele está diante de uma pane, de alguma emergência. Se ele deixasse as emoções, porque medo ele vai sentir, por mais que ele tenha conhecimento técnico, ele vai sentir medo. Mas ele precisa ser frio para tomar a melhor decisão e não morrer e não matar outras pessoas. Então, assim, é importante a gente ter esse treinamento. Fran, na verdade, é treinado. Nenhum de nós tem, Sim. mas assim, é treinamento. A gente tem a capacidade de treinar a forma de externar as nossas emoções. Então, o medo estava ali, mas eu consegui gerenciar. Em outras atividades de risco, né? Que a gente sabe que as pessoas o tempo inteiro estão passando por situações conturbadas, onde tem que decidir muito rápido. E aí cabe ao indivíduo gerenciamento das emoções para chegar a uma melhor decisão. E não deixar que as emoções afetem, né? Então, é basicamente isso. Por exemplo, se você vai no supermercado com fome, né? Você vai comprar tudo, coisas você está com fome, você está tomado pela fome. Então, assim, é importante a gente entender. Os sentimentos a gente consegue, estão ali, a gente não consegue impedi-los. Mas a forma de externar, sim, de modo que não afetem nossas decisões. Né? Então é E isso. é através do autoconhecimento que você vai realmente conseguir fazer essa diferenciação, né? Porque é importante que você reconheça e que você assuma, por exemplo, estou aqui, estou tensa, estou nervosa, estou ansiosa, eu estou com medo. Qual é o sentimento que está aqui nesse momento? Né? Então eu preciso olhar para ele, eu preciso reconhecer esse sentimento, porque reconhecendo, assumindo isso, eu vou poder escolher, e aí entra a racionalização, né? Eu vou poder escolher o que eu vou fazer com isso. Então, primeiro a gente sente, claro, mas aí, com a prática de conseguir identificar esse sentimento, eu vou conseguir identificar, entender, e aí sim é possível que eu desenvolva esse autocontrole, né, da escolha. Como que eu vou fazer? Eu vou correr e vou me sujeitar talvez a um risco maior, ou eu vou permanecer sentada, porque sentada eu estou me expondo menos, né? Então, em nenhum momento o medo deixou de existir. E Tá. aí você conseguiu controlar ali e você conseguiu usar o raciocínio. Bom, talvez se eu ficar em pé aqui e sair correndo, eu vou estar correndo muito mais risco do que eu permanecer aqui onde eu estou. Mas você vê que depois de passar do ápice da coisa, aí a emoção aflora, aí vem a crise de choro, aí vem aquele estado todo de alerta que Decisão. precisou ficar contido, né? Que precisou ser racionalizado naquele momento crítico de perigo, porque o seu cérebro recebeu a mensagem que você estava em perigo, mas você dominou isso, você domou isso. E depois isso aflorou. Né? Que aí você tem que tomar uma ação imediata. Então, você soube processar primeiro a informação e gerenciar. Um beijo a Mandriele, Mari. A Mandriele, obrigada. Que bom que você gosta mais da gente que da Marília. Fico feliz. Obrigada. Amandinha, não patetei, tá? Eu pensei. Foi pensado, Rulinzinho! Palmazo, gente, a pilotada tá toda aqui. Então, a gente tem que ter cuidado com a hora, porque daqui a pouco a gente cai. Obrigada, pessoal. Pilotos aí que são heróis. A Sol, não sei se a Sol tá aí ainda, mas a Sol trabalha embarcada e tem sido feito um trabalho muito legal para esse pessoal. Vocês são heróis, estão indo buscar lá vários suspeitos e confirmados com Covid, colocando no helicóptero para salvar vidas e trazer para cá. Parabéns, meus amigos, Rulim, Salmazo, Alvarenga, todo mundo aí. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui, Ale. A André, deixa você responder essa. Você tá acompanhando o horário aí? Tô. Estamos a 2 minutos. Eita, então responde a pergunta rapidinho, Teria, a gente reconecta. Aí quem quiser continuar, continua com a gente. teria alguma tática? Sol, parabéns, aí não sei se você está recolhida, né? Mas a coisa tá feia nas plataformas e você é uma mulher representando, trabalhando embarcada, morro de orgulho. Pode ler, Ale.
Teria alguma tática para lidar melhor com as crianças em casa? Tenho amigos com filhos que estão surtando porque não conseguem mais ter imaginação para passar o tempo e deixá-los mais calmos. Pois é, a criança, ela vai exigir um pouco. Responder, gente?